Oi, gente! Estamos começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre Gravity Falls e sobre outras coisas, como de costume. Musiquinha. Então, o que a gente andou assistindo ultimamente? Além de a gente terminar Voltron, a gente voltou a assistir Star Wars Rebels. Tá assistindo mais alguma coisa? Tá começando a nova temporada do Boku no Hero, então foi basicamente a única coisa que eu comecei a ver nesses dias aí. Não vi mais muita coisa. Estão lançando agora, é isso? Exatamente. Saiu, acho que já saiu o terceiro episódio. Eu vi o primeiro. Quando eu vi o primeiro, não tinha nem lançado o segundo. Legal. Eu fiquei um tempo sem assistir Anfíbia, que eu tava assistindo, né? Tô meio na loucura aí com minhas atividades, mas consegui assistir alguns episódios esses dias. Até que tá interessante, não tem avançado muito a história, mas eu tenho a impressão de que talvez na segunda temporada, não sei, essa parte de enredo vai se desenvolver um pouco mais. Por enquanto tá meio aquele clima de apresentar os personagens e o seu dia a dia. Tá na primeira temporada ainda? Sim, eu tô na primeira temporada. Eu tenho quase certeza que estou na primeira temporada ainda. Mas eu acho que é isso, né, de notícias por enquanto, a gente não tá conseguindo assistir tanta coisa. Então vamos ao nosso tema principal de hoje, né, que é um desenho muito querido nosso, dá pra dizer. A gente já assistiu 2 vezes. Não é um desenho recente e nem a gente assistiu recentemente, mas a gente gosta, tem um lugarzinho especial no nosso coração, então a gente achou justo gravar um episódio especial dele, mesmo não sendo algo tão recente assim. É um desenho que tem bastante coisa pra se falar a respeito. Então, Bia, pode dar um breve resumo para quem não assistiu também, depois a gente já entra no spoiler e começa a tacar Gravity Falls é um desenho que foi lançado em 2012 e terminou de ser lançado em 2014. Nós vimos a primeira vez ele na Netflix, mas como ele é da Disney, agora ele não tá mais disponível nessa plataforma, mas pode ser assistido no Disney Plus, que foi onde a gente assistiu a segunda vez. Exatamente. A primeira vez tu começou a assistir sozinha e eu meio que engatei no meio. Acho que foi algo assim. E tanto que eu não... Quando a gente viu agora com a Disney Plus, eu não lembrava do começo, mal tinha visto o começo. Inclusive eu prefiro mais a segunda temporada, mas a gente vai comentar mais isso depois, provavelmente. Ele é basicamente conta a história de 2 irmãos gêmeos que vão passar as férias de verão numa cidade um pouco estranha. Bem estranha. Eu brinco que é uma espécie de desenho do Stranger Things, porque é um lugar onde acontecem coisas estranhas. Mas acho que é bem mais estranhas e menos sinistras. Mais ou menos. E apesar de ser um desenho infantil, eu não tenho certeza agora da classificação, mas... Se eu não me engano é livre, mas eu não colocaria como questionável. Livre. Classificação levemente questionável. E o criador do desenho se chama Alex Hirsch. E só pela cara dele já dá pra ver que o desenho é zoeiro. Sério, é bem legal. Tem alguns dubladores bem conhecidos que fazem parte da equipe de dublagem em português, né, no caso. Em português do Brasil. Como é o caso do Wendel Bezerra. Acho que qualquer um que goste de acompanhar a questão de dublagem brasileira deve ter ouvido falar já do Bezerra. Sim, ele é um dublador fenomenal, dublou coisas, por exemplo, o Bob Esponja, que acho que é uma das mais famosas, Goku também, do Dragon Ball. Ele dubla um personagem secundário, mas muito importante na série, que é o Gideãozinho. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito boa a dublagem. E também temos na dublagem da Mabel a Bianca Alencar, que também fez muitos desenhos também conhecidos. Ela dublou. Quem já assistiu Pink Dink Doo, ou Charlie e Lola, My Little Pony. Até My Little Pony, ela também dubla a personagem principal. E ela tem aquela vozinha característica bem fininha.
que dá vida a muitos personagens queridos. Assim, eu citei 3, mas se tu olhar assim, quem acompanha ela sabe que ela já dublou muita coisa. Sim, Entre são outros, dubladores excelentes que a gente realmente gosta, né? Como a gente já comentou em outro episódio, a gente gosta bastante dessa questão de dublagem, cenário da dublagem brasileira. E são são os dubladores que a gente mais acompanha, basicamente. Exatamente, são dubladores bem icônicos que a gente gosta de acompanhar. Mas toda a dublagem é muito boa, vá. O dublador do Deep também mandou bem também. Muito bem. Embora não seja alguém tão conhecido. Inclusive ele se chama Thiago. Muito legal. Também tem outra dubladora que eu reconheci, foi a dubladora da Wendy, que também faz uma dublagem em My Little Pony. E por aí vai, né? Sim. Esse desenho, ele trata de bastante temas, assim, de lendas urbanas, coisas assim, de monstros e tal. Inclusive tem alguns easter eggs nos episódios, tem algumas falinhas, assim, meio escondidas com suas mensagens subliminares principalmente que o criador pôs. Sim, principalmente nos finais, quando termina o episódio, tem alguns códigozinhos que dá pra decifrar e falam algumas coisinhas sobre o desenho e tal. Inclusive, no final do último episódio é mostrado uma foto. Tipo, quem olha assim, pensa... O que é isso? Que remete ao vilão. Real. Remete ao vilão ao vilão principal do desenho. Série, do desenho. Depois eu fui pesquisar e descobri que realmente o criador, o Alex Hirsch, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. Hirsch, fez uma espécie de caça a esse personagem, né? Que no caso ele colocou em algum lugar do mundo, que eu não lembro agora onde foi, uma estátua desse personagem com, se eu não me engano, algum prêmio, alguma coisa assim, e colocou pistas por aí, e o pessoal meio que teve que ir atrás pra tentar encontrar. Eu particularmente, eu gosto de quando o desenho não se contém a ele mesmo, sabe? Quando tem coisas que tu vai sair do episódio e ver vídeos falando dos easter eggs, de coisas que aconteceram, Sim, sei lá, curiosidades sobre os criadores ou a produção dele no mundo real. Eu acho bem interessante, então achei importante mencionar isso também, para deixar mais curioso para quem não assistiu, assistir. A primeira temporada é mais engraçadinha, mais levinha, assim. Mas a segunda temporada, pra mim, principalmente o último ato, digamos assim, ele, pra mim, é excelente, assim. É o que mais me pega nessa série. Não que a primeira temporada seja chata, não é isso. Mas ela... É um clima diferente, né? um clima diferente. Uma mais, assim, desenho até pra criança, mas a partir da segunda temporada já não tanto, talvez. É meio aquela coisa de, tipo... Várias primeiras temporadas de desenho, eu tenho notado agora, que se limitam muito mais a apresentar os personagens e o dia a dia deles no ambiente do desenho. O universo deles também. E normalmente a partir da segunda ou terceira é que engata mais um enredo. Eu tenho visto bastante esse padrão e no Gravity Falls é bem marcado, até porque só são 2 temporadas, né? Foi um desenho curto que foi feito para iniciar e terminar daquele jeito e só isso. E mesmo ele sendo curto, eu acho que não faltou nada, assim, que poderia ter. A única coisa, talvez, que eu acharia interessante é que na primeira temporada talvez não enrolasse tanto, porque, que nem a Bia falou, normalmente a primeira temporada usava para apresentar aquele universo dos personagens, mas, por exemplo, outro desenho que a gente vai comentar em outro episódio, o Voltron, ele tem 7 ou 8? 7 temporadas? Agora esqueci. Então, tipo, quando só tem 2 temporadas, uma inteira ser, ou 3 no máximo, uma inteira ser meio que pra apresentar, eu acho que acaba enrolando demais, sabe? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar alguns spoilers. Spoilers, nossa, enrolei a língua. Então, quem não tiver visto ainda e não quiser tomar spoilers, acho melhor ficar por aí. Então, no final, Titanic afunda... Ah, não, mas é outra. Não, esse aí nem é spoiler mais, né? Uma das coisas que eu gosto muito no Gravity Falls é a interação entre os 2 irmãos, né? A Mabel e o Dipper. Toda aquela questão de irmãos, que é muito explorada no desenho, que uma hora eles estão brigando, outra hora eles estão de bem, mas que quando um precisa, o outro tá sempre lá pra ajudar.
né? É uma coisa que a gente acaba se identificando bastante por eu e Bia também, a gente ser bem unido e ter essa dinâmica às vezes parecida Sim. de irmãos. É um negócio que só quem tem irmãos, assim, vai entender. É, exatamente, a gente se identifica bastante. E isso é uma mensagem muito legal que o desenho deixa, que até é engraçado porque o desenho brinca muito com a questão de certo ou errado. Por isso é um dos motivos que eu falo que a classificação é um pouco questionável. Porque um dos personagens principais, né, que é o tio-avô deles, um dos, né, que são dois, Sim. ele é completamente todo atravessado, né, ele não... Ele mente, rouba, engana os clientes dele. né? Tipo, basicamente a premissa é que eles vão passar, né, as férias com o tio-avô. O tio-avô? Isso. E ele tem uma cabana daquelas coisas, esqueci o nome, mas como se fosse monstros daquela floresta, só que tudo aquilo ali é falso, sabe? E ele vive disso. Sendo que, na verdade, eles moram ali, tem vários monstros verdadeiros. Até o episódio que o Dipper, ele questiona o tio-avô dele com isso e tal, mano. Mas depois a gente acaba descobrindo que isso tem um pouco da questão de que ele não quer mexer na parte dos monstros verdadeiros porque ele, na verdade, tá procurando o irmão gêmeo dele, que ele também é gêmeo. São dois irmãos gêmeos, né? O Stanley e o Stanford. Só que a gente descobre que aquele que tá com as crianças não é aquele que todo mundo acha que é. Porque eles são realmente muito, muito parecidos. São gêmeos idênticos. O nome é parecido também. E um deles tá desaparecido por conta das estranhices de Gravity Falls. E o outro tomou o lugar dele, assim, tá usando a identidade dele. Enquanto tenta encontrar o irmão, né? Aí, tipo, só que isso a gente só vai descobrir lá perto do final, né? O que realmente tá acontecendo. Tem todo o mistério dos diários, né? Sim, e a gente descobre no fim que ele não é só um cara charlatão, mas ele também tava tentando realmente trazer o irmão dele de volta, que tava sumido. Muito daquilo que ele tá fazendo ali, se faz de bobo, assim, de fazer de conta que não acredita que tem as coisas ali. Que não tá enxergando as coisas à volta dele, os monstros. É só fachada enquanto ele tenta encontrar o irmão, né? Daí, depois a gente descobre que o irmão dele é quem criou os tais dos diários, que são uns livros muito misteriosos que falam sobre o local. E aí tem o Bill Cipher, que é um vilão incrível, né, em matéria de vilania. Ele é basicamente um triângulo amarelo com um olho só. Illuminati! O design dele é muito criativo, né? Illuminati! Mas remete ao que a gente falou no começo sobre lendas urbanas, coisas assim e tal. Então ele é basicamente o símbolo do Illuminati amarelo com pernas e pés. É muito bom, é muito bom. E é um vilão terrível, malvado, medonho. Muito poderoso. Sim. E essa dinâmica dos personagens, não só do Dipper, da Mabel, mas também do Sus, da Wendy, acabam meio que formando ali uma família. É muito legal. O Sus é um personagem muito carismático, muito querido também por mim. O cara é engraçado, assim. Então essa dinâmica sempre de estar se ajudando, às vezes brigando, né? Fala basicamente sobre relacionamento, família, tanto do Dipper e da Mabel são irmãos, depois os dois tios também são irmãos, as brigas, intrigas, ao mesmo tempo o amor entre eles. Fala bastante sobre isso. Amizade, camaradagem, né? Irmãos, toda essa coisa é bem legal. E eu primeira vez que eu vi também, eu confesso, fiquei tipo assim, meio surpreso com o plot, por causa que primeira temporada ali, cada vez eles lutando com um monstro diferente, alguma coisa diferente, e depois surgiu todo o plot. Plot não, né? O poste? O poste. Surgiu o plot
do irmão do tio Sen que tinha sumido, e de todo a gente descobre mais sobre os mistérios, descobre sobre o Bills. É uma coisa que realmente eu não esperava e que faz da série que ela é. O SUS é outro que tem também uma história que a gente acaba descobrindo aos poucos, né? Tem também a guriazinha lá, a Pacífica, que também é outro personagem muito legal, que começa meio como uma vilã. Na verdade, ela é a guria mimada, né, do local. É a guria mimada que tem os pais ricos, mas que também são meio fachada. E ela começa como aquela pessoa meio fútil e chata, e no final acaba se tornando alguém mais legal, assim mesmo. Sim, a gente descobre que na real ela só, ela foi ensinada daquele jeito e ela é pressionada pra ser toda certinha, né? Certinha nos padrões dos pais, no caso. Então ela não tem amigos de verdade, ela não tem uma convivência sadia com as pessoas. E é muito legal no final como ela acaba se aproximando do Dipper e da Mabel, né? No começo se odiavam. Sim. Ela, né, eu não gostava deles, mas a Mabel, a Mabel sempre tentava dar uma chance pra ela, assim, isso que é mais legal, a segunda vez que elas se encontram até, o Dipper fica mas ela não te odeia, não sei o que, isso já passou, aposto que ela nem vai ligar mais, a Mabel, e daí chega lá a Pacífica toda, você não pode, sei lá o que é que eles estavam fazendo, acho que era um karaokê lá que eles iam fazer. Sei lá, ela tá sempre chateando. Aí uma das cenas que eu acho muito boas também é quando dá um problema lá que os pais dela estão com a casa assombrada, e daí ela vai pedir ajuda pra eles, pro Dipper e pra Mabel, porque eles estão ajudando a cidade a resolver problemas com monstros e tal, né? E daí ela chega lá e vem na hora, não sei porquê, o Cargas d'Água, eles estavam falando sobre ela e o Dipper fala, ela é a pior, eu falaria isso na cara dela, coisa assim, ela é uma chata. E eu falaria na cara dela, daí chega ela lá e bate na porta, e aí ela diz assim, preciso de ajuda de vocês, daí. Então a chata, bate a porta. Eu acho muito boa essa parte. Eu não lembrava disso. Mas é muito bom. Realmente falaria na cara dela. E depois ela acaba ajudando eles e tal, né, na medida do possível. A abertura também, eu gosto muito da abertura. A musiquinha de abertura é muito boa. Sim, gosto de assobiar junto. E também é legal que nos últimos episódios, né, que tá acontecendo basicamente um apocalipse. O Estranhagedon. Estranhagedon. Aí eles mudam a abertura, ela fica mais toda sombria, estranha, sinistra. Bem sinistra. Com o Bill dominando tudo. Sim, E o final também, eles se despedindo do pessoal ali da cidade. Voltando pra casa. Voltando pra casa de férias. E a mensagem que deixa no final também é emocionante, eu confesso que me emocionei também no fim. Eu gosto desses desenhos, eu comentei com a Bia outro dia, eu não gosto de filme, ou sei lá, desenho que é todo ele melancólico e triste, mas quando tem um final assim que deixa aquela emoção, assim, que dá vontade de chorar, de... Final que deixa saudade, né? Sim, deixa saudade. Basicamente fica, eles terminam, com nos vemos no próximo verão. Sim, o verão nunca chega lá, né? Seria legal, uma nova série sobre os próximos verões. Ou talvez um verão daqui a, sei lá, alguns anos. E os fãs de Gravity Falls vivem sonhando, né, com novas temporadas, mas como a gente sabe que provavelmente isso não vai acontecer. Desenho que, embora pudesse ser continuado, porque eles não... Ainda tem monstro lá, ainda eles não cresceram, né, os dois e tal, mas ele não tem por que continuar. O plot teve um bom plot de início ao fim, acabou aquele plot e aquilo ali, mas fica um baita saudosismo. Ele foi planejado pra terminar daquele jeito e naquele tamanho, né? E isso é muito legal também, porque muitas vezes a gente vê, né, desenhos que são meio cancelados no meio e ficam com um final apressado, ou sem um final, ou um final meio mais ou menos. Ainda mais um desenho curto desse jeito e que tem uma história completa em 2 temporadas é meio raro, né? Realmente é bem raro.
E, tipo, Gravity Falls não, não, vai ter 2 temporadas e é isso, e vai ser assim, e fizeram bem, e né? por outro lado é bom também porque não fica aquela enrolação, encheção de linguiça só pra ter mais episódio e render mais e vender mais, mas tem a história fechadinha, isso é ótimo também, que às vezes tem muitos desenhos que a premissa é boa, mas fica cada episódio enrolando só pra ter mais episódio, pra vender mais e acaba estragando, assim. Isso também é chato. Comentários finais, uma nota de 1 a 1000. De 1 a 1000? Tá louco, não sei, 980 e... Ai, tá louco. Não, brincadeira. Mas é muito bom, eu recomendo, não pra crianças pequenas, porque é importante que a criança que assista já tenha, assim, uma bela noção de o que é certo e o que é errado e... Não seguir os exemplos do tio dele. Exatamente. E até também pra que seja uma criança que não vá se assustar tão fácil, né? Porque tem algumas coisas um pouco assustadoras ali. Mas, assim, é um desenho muito legal e muito divertido. Dá pra dar boas risadas e com... Dá pra se divertir, dá pra se emocionar. E cantar a musiquinha junto. A parte essencial de um desenho bom é gostar da abertura. Muito bom. Então fica mais essa nossa recomendação e... de certa forma, uma análise de desenho, gente. Esperamos que tenham gostado desse episódio. O podcast está disponível basicamente em todas as plataformas: Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. A gente tá pensando em criar um Instagram pro podcast para interagir, para quem ouvir e gostar, nos procurar lá, por causa que essa dinâmica de podcast a gente não tá muito acostumado ainda, não tem tantos negócios de comentário, de YouTube e tal. Então logo a gente vai estar divulgando no Instagram, que podem estar nos seguindo lá também e também, de repente, interagindo com a gente. É isso aí, gente. Beleza, até a próxima. Espero que gostem do desenho também, se puderem assistir. Próximo episódio falaremos sobre Voltron. É isso aí, outro desenho muito legal. Até mais. Até mais, gente. Tchau.